Bianca, será que um dia a gente vai entender toda essa bagunça? Vamos. Quando? Hoje. Bom, a semana passada eu fui bastante insistente com vocês e eu mostrei como que o 30 se transformava num 15, num positivo pós-chave. Tá? E a gente olhando a caixa de fusíveis dessa forma, a gente percebia que o 30 ficava ligado aqui e o 15 ficava ligado aqui. Então a gente tem o 30 antes do fusível, depois do fusível, 15 antes do fusível e depois do fusível. Pô, Tonela, você falou só para falar de dois fusíveis que aparecem na caixa de fusíveis, sendo que essa que é pequena ainda tem mais 6? Sim, e por um motivo muito simples. Porque tudo o que a gente vai ver a partir de agora, tá, deriva, é alimentado ou pelo 15 ou pelo 30. Então agora a gente vai para a segunda parte do chicote, o chicote que o pedaço que o Shinvelsky chama de B, que é o chicote frontal, e é o chicote que trata dos faróis. Aqui está o chicote B, tá, ou o chicote frontal da Kombi, que a Bianca, ainda que estejamos no segundo vídeo da série de elétrica, ela insiste de chamar de essa bagunça. Não é uma bagunça, Bianca. Eu acho que quando a gente terminar essa explicação, isso daqui vai estar um pouco mais claro para você. Mas o que envolve a parte dos faróis não é só esse chicote. A gente tem esse pequeno chicote também que vai até essas 3 peças basicamente. Caixa de fusíveis, tá? Que eu só vou montar ela é a protagonista dos vídeos de elétrica, tá? Eu só vou montar ela depois que a gente tiver explicado todos os subconjuntos. Relé dos faróis e interruptor dos faróis. Tá muita bagunça, né? Então vamos tirar isso daqui para a gente desenhar o esquema elétrico, aí provavelmente vai ficar um pouquinho mais simples. Eu vou desenhar devagar para a Bianca poder acompanhar o meu raciocínio e vocês da mesma forma. Primeira coisa que a gente tem aqui, os 2 faróis. Como a gente já sabe, todos têm a luz alta, tá? E a luz baixa, ou seja, 2 fios, um de cada filamento. Fio, não é ficar falando fio. A gente está dentro da norma DIN, a gente precisa respeitá-la. Então, se vocês já estão exaustos de ouvir falar no 30 e exaustos de ouvir falar no 15, agora eu vou apresentar mais 3 para vocês. O 56, tá, que é o positivo dos faróis. O 56A, que é o farol alto. Às vezes, em alguns relés, ele é chamado de F. Ele vai aparecer uma letra F lá. Ele é o 56A. E o 56B, o farol baixo. No padrão de cores da norma DIN. É uma coisa quase que intuitiva. O farol baixo, como ele é mais fraco, ele é menos luminoso. É um fio amarelo. O farol alto, ele é mais luminoso, ele é mais brilhante, porque é um farol alto. Que cor que ele pode ser, Bianca? Laranja? Branco. Branco. Então, isso daí, claro, não pode ser uma referência absoluta. Os sinais vão continuar sendo os mesmos, independente das cores dos fios, mas a gente vai observar que o Shinvelsky respeitou as cores da norma DIN. Então, ainda que você não identifique as conexões, aqui a gente tem um vermelho, que normalmente é um 30, Tonela, se fosse o 15, seria um preto, tá? Pela norma DIN. Aqui a gente já vê um amarelo, do jeito que a gente gosta, do jeito que representa um bom 56B, um farol baixo. E aqui a gente tem um 56A ou F, um farol alto. E se a gente olhar aqui na colinha que ele fez pra gente, isso aqui ajuda mais ainda, porque a gente acertou. Então, para usar o que a gente já tem aqui no nosso relé, F farol alto, 56B farol baixo. F farol alto, 56B farol baixo. Como funciona o farol baixo e o farol alto? 2 filamentos, Tonela. Sim, 2 filamentos, mas o refletor é sempre o mesmo. Então eles tiveram uma ideia muito engenhosa. Eles colocaram um filamento aqui, tá? Por exemplo. E o outro filamento aqui. Aqui sai um fio, não está no desenho material, está no desenho elétrico aqui, no desenho físico, vamos dizer, da lâmpada. Mas a gente tem 2 filamentos. Aqui pode representar o terra. Então você tem um terminal que pode ser o F, tá? E o outro pode ser o 56B, mais conhecido como farol baixo. Então como que eles fazem? O farol que você quer que seja o baixo, ele tem como se fosse uma tampinha assim na parte de baixo. Qual é a intenção disso? Aqui está o refletor do farol. A intenção disso é fazer com que
a luz desse filamento não reflita para baixo, ela só reflita para cima. Por quê? Porque ela reflete aqui e vem para baixo. Então é o farol baixo, ela reflete aqui e vem para baixo. Daqui para cá ela não consegue. O máximo que ela pode fazer é bater aqui e voltar. No caso, aí você está energizando o 56B. Tá? Quando você quer o farol alto, agora eu quero farol alto, deu vontade de colocar o farol alto. É o filamento que ele não tem uma tampinha. Então a luz dele reflete por igual, tanto na parte de cima como na de baixo do refletor. Então você tem aquela luz que normalmente não é você que está usando, é aquele cara que está vindo na sua frente que te ofusca, porque a gente nunca ofusca ninguém. Bom, a Bianca não acreditou em mim, então eu tive que dar uma pausa e pegar uma lâmpada. Aqui a gente está vendo a tampinha nessa parte aqui. Então tem o filamento aqui na frente, eu desenhei ao contrário ali na verdade, e o filamento aqui de trás. Então a lâmpada ficando nessa posição, a luz do farol baixo reflete daqui para cá, e a luz do farol alto ela reflete tanto para cima quanto para baixo, que ela vai acabar indo para cima. Então essa lâmpada aqui é a materialização daquele desenho que eu tinha feito. Bom, então para ligar, para trazer a corrente elétrica do 30 até o filamento da lâmpada para que ele retorne pelo 31, a gente precisa, além de um fio, de um interruptor, que se apresenta nessa forma singela, que é o interruptor das luzes da combinha. E esse interruptor é uma coisa muito bacana, porque ele vai, intuitivamente, aqui a gente vai ligar ele aqui no 30, tá? E você imagina o seguinte, que ele é um interruptor da seguinte forma. Ele pode ficar aberto, tá? Ele pode fechar o primeiro contato aqui. Então ele tem mais ou menos lá dentro esse formato. O formato de uma pequena foice, tá? Então se você vier com ele para cá, puxando, na verdade ele vai fechar o primeiro contato, ele encosta aqui. E se você fechar o segundo contato, ele mantém o primeiro contato fechado. Então você imagina que esse negocinho aqui, no primeiro contato ele vai estar aqui, e no segundo contato ele vai estar aqui encostando nos dois, tá? O segundo, como a gente sabe, quando a gente puxa o primeiro, são as lanternas. Tonela, você não me falou nada de lanterna, porque a lanterna é uma ligação muito simples. Então aqui a gente tem o 30, aqui a gente tem o 58, pode ser o 58, o 58A, o 58B, no caso aqui na chave está marcado 58B. Isso daqui é a sinaleira, lanterna, pode ser as duas coisas, é o 58. E aí voltando, o próximo, quando ele fecha os dois contatos, ele fecha entre o 58 e o 56. O que é o 56, Bianca? Mostra aqui pra gente. É o positivo dos faróis. Olha que beleza. Positivo faróis. Então eu vou apagar tudo isso que eu escrevi, e a partir de agora a gente só vai colocar uma bolinha, que é o interruptor, tá? Com os números 30, 56 e 58, tá? E de acordo com o desenho que eu fiz anteriormente, a gente sabe que primeiro ele fecha com 58, depois ele fecha os três contatos. Bom, então a gente tem o sinal 56, que é o positivo dos faróis. Será que é só ligar direto aqui? E como é que você escolheria se fosse farol alto ou farol baixo? Você ligaria no farol esquerdo ou no farol direito? Não, aí é que entra uma certa engenhosidade aí, ainda que a gente mantenha o esquema elétrico mais simples e seguro possível. Não, o 56 ele não vai para nenhum dos faróis, muito pelo contrário. Antes disso ele passa pelo relé dos faróis. Devagarinho agora, eu vou desenhar o relé dos faróis. O relé é muito simples, é uma chave que ou ela fica em uma posição, fechando um contato, ou ela fica em outra posição, fechando outro contato. Quem movimenta essa lâmina é uma bobina, tá? Um indutor que é acionado por um determinado sinal. Muito bem, então o 56 ele chega nesse ponto e aqui ele pode se transformar. Ali, Bianca, ele pode se transformar em 56A ou F,
que é o farol alto, ou em 56B, que é o farol baixo. Então, ou ele vai estar sempre para um lado, ou ele vai estar sempre para o outro. Então, mesmo que a nossa chave esteja desligada, não exista nada aqui no 56, existe essa conexão ou esta, que vai alimentar os faróis. Tá? Mas como é que a gente vai determinar a posição? Primeiro, dentro do relé a gente precisa de uma alimentação. O que seria uma alimentação, Bianca? 30. Um 30. Então a gente precisa de uma alimentação. Eu não vou desenhar fisicamente como ele é ligado aqui para não desvirtuar da ligação que a gente precisa. Mesmo porque se o relé der problema, você não vai desmontar e arrumar. Você vai trocar. Então aqui a gente tem o 30, que ele representa uma alimentação. Além do 30, a gente tem mais um sinal aqui. A gente tem uma letra S. A letra S normalmente ela indica uma escolha, um chaveamento. Tá? Então a letra S é a qual você vai escolher se você quer o farol alto ou o farol baixo. Enquanto isso vocês vão pensando onde você seleciona o farol alto ou baixo do seu carro e como ele opera. Bom, então o que a gente faz agora? Só pega o F, liga aqui e aqui, e só pega o 56B, liga aqui e aqui, tá certo? Não, senão isso aqui pode pegar fogo, você não tem segurança nenhuma. Então você não pode fazer esse tipo de ligação. Tá? E isso daqui provavelmente é tão crítico que esses dois fusíveis e esses dois fusíveis, metade dos fusíveis da caixa de fusíveis da Combinha, eles são simplesmente para controlar os faróis alto e baixo. Tá? Então não bastou um fusível para os dois faróis alto ou um fusível para os dois faróis baixo. E você sabe por quê? Não. Tá, então eu vou te explicar. Imagina que você está andando com a Combinha de noite, lá na pista de testes que não tem iluminação, e de repente o fusível resolve abandonar esse plano terrestre. Ele vai embora, ele queima. O que vai acontecer se você tiver um fusível para os dois faróis? Vai apagar. Vai apagar o quê? O farol. O farol, qual deles? Os dois? Os dois. E é muito arriscado para você. Então o que eles fizeram? Eles dividiram o sinal F, por exemplo. O sinal F, ele vem até aqui. O sinal F, ou 56A, ele vem até aqui. Fisicamente, exatamente este ponto aqui. E a partir daqui, ele divide por essa chapinha aqui para o contato desses dois fusíveis. Então a partir do F, você tem, vamos dizer, o F direito, entre aspas, tá? Porque não existe essa denominação, e o F esquerdo, ou 56A do lado direito, e o 56A do lado esquerdo. A mesma coisa acontece com o 56B, que ele vem nesse daqui. Então aqui você tem 56B, que ele se divide também, esquerdo e direito. Então o que acontece? Você tem 4 chances de ficar sem farol. Você se queimar um fusível, você perde 25% da funcionalidade dos faróis do teu carro, do teu Fusquinha ou da tua Kombi. Nunca vai queimar um fusível e você vai ficar sem todas as luzes. Claro que se você estiver andando na estrada, acontecer isso e um guarda ver, você vai tomar uma multa porque você está irregular. Tá? Mas pelo menos você toma uma multa, mas volta para casa. Não é que você toma uma multa e não consegue voltar porque você não enxerga nada. Tá? Então é uma parte crítica, importante. Então aqui, ó, agora sim, esse ponto e esse ponto, que são os faróis altos, eles vão vir para cá e eles vão vir para cá. Esses dois pontos, os 56B, que são os faróis baixos, eles vão vir para cá e eles vão vir para cá. Tá começando a ficar mais claro, Bianca? Tá. Maravilha. Então agora faltou esses dois fusíveis aqui da pontinha, que eles funcionam exatamente da mesma forma. Tá? Só para finalizar isso, aqui a chave dos faróis, ela puxa diretamente o 30 antes do fusível. Ou seja, isso daqui vai ficar montado assim, o nosso 30 do cabo do chicote traseiro vai chegar aqui e provavelmente a gente pode ligar aqui ou aqui o que vem para a chave dos faróis, tá? Não é depois do fusível, porque
Aí sim, se você liga isso depois do fusível, eu tenho medo, eu quero me proteger da bola de fogo. Aí você liga aqui, o que acontece? Se esse fusível resolver ir para o espaço, aí você acaba com toda essa engenharia maravilhosa. Não é que você está sem um farol baixo, mas com os dois altos, ou sem um alto e com os dois baixos perfeitos, ou com todos funcionando. Não, queimou, se você pegar o 30 pós-fusível, se ele queimar, adeus para o teu farol. É a mesma coisa quando você pega um 15 pós-fusível. Se você vai derivar para algum outro lugar e ele queimar, adeus. Bom, então a gente precisa de mais um sinal. E agora, qual seria esse sinal, Bianca? Você sabe me dizer que sai da chave de da chave dos faróis e vem para cá? Não. Não? Olha bem. Aqui a chave a gente só tem 3. O 30, que a gente sabe o que é. O 56 é o positivo dos faróis. Eu não sei o que é 58. O 58 é a sinaleira, tá? Desculpa de eu não ter te explicado antes. Então aí sim, o 58, ele pode vir ligado diretamente aqui, porque aqui sim você tem uma divisão. Sinaleira dianteira direita, por exemplo, e sinaleira dianteira esquerda. E é a mesma que vai para a traseira. Então o fusível ele vai controlar tanto um lado da Kombi na frente e atrás, quanto o outro fusível vai controlar o outro. Bom, Bianca, pareceu fácil? Por enquanto, sim. Tá, então tudo isso que eu falei fechou a nossa caixa de fusíveis praticamente. Tá? Tirando algumas ligações que a gente vai fazer no 15 e algumas ligações que a gente vai fazer no 30, seja pré-fusível ou pós-fusível. E que ligações são essas? As ligações que alimentam a lâmpada interna da Kombi, a ligação que pode alimentar o motor do limpador de para-brisa, o ventiladorzinho da Eltron, ou qualquer outro acessório que você queira, um rádio, ele vai estar ligado ou no 30 ou no 15. Claro, se você tiver um fusível, como você tem eventualmente num rádio que vai proteger somente o rádio preso no chicotinho, você pode ligar ele no 30 pré-fusível. Se você não tem esse fusível, você pode ligar, deve ligar no 30 pós-fusível, tá? E assim por diante, a mesma coisa o limpador, mesma coisa outros acessórios que conforme a gente for implementando, a gente vai mostrando. Aqui ficou mais ou menos claro como é que funciona, como é que é feito a distribuição elétrica aí, aonde estão os fusíveis, onde está a segurança do chicote elétrico. Mas depois da gente avaliar primeiro o funcionamento, fica muito mais fácil. Por exemplo, você pegar a chave de luz, pegar um pedaço do chicote, aqui claro, vem tudo escrito, tá? Mas, por exemplo, desse lado aqui, a gente tem o 30, a gente tem o 58, a gente tem o 56. Tá? Então aqui vai ligado na chave de seta. Aqui, por exemplo, a gente tem as ligações à caixa de fusível, o 30, tá? Aqui a gente tem o 56B, aqui a gente tem o 56A ou F, e aqui a gente tem o 58, que vai ligado aqui. Então tudo que era muito complicado, no momento que você entende a teoria por trás, a prática fica muito simples. E eu acho que esse foi sempre o método preferido que eu usei para que eu conseguisse aprender alguma coisa, seja na questão da eletrônica, seja na questão da elétrica, seja na questão da mecânica. Tá, e aqui, se a gente for seguir o mesmo raciocínio, a gente tem 4 fios, e cada um deles tem uma função no relé dos faróis. Bianca, a gente achou 4 fios ali para ligar aqui no relé, mas são 5 terminais, porque tem o S, que é o comutador do farol alto para o farol baixo. Você já parou para pensar onde fica na tua combinha? Na chave de seta. Vamos pegar lá e dar uma olhada. Estou segurando aqui a chave de seta da combinha da Bianca. E realmente aqui a gente tem um fio, que é o que vai ligado no S aqui do relé dos faróis. E cada vez que você aciona essa chave, ele aterra, ele manda um pulso negativo, um pulso, vamos dizer, 31, por esse fio, e é esse pulso que faz que ora ele atraque para um lado e ora ele atraque para o outro lado. Olhando essa chave de seta agora, me bateu uma certa tristeza momentânea, porque a gente falou dos faróis e a gente esqueceu desses 3 fiozinhos coloridos aqui.
mas aqui é um assunto tão, vamos dizer, abrangente quanto a questão dos faróis. E quando eu digo abrangente, não é no sentido de você ficar parado assistindo um vídeo, mas sim no sentido de você assimilar um conhecimento para amanhã, quando você vê um carro com um farol apagado, um farol baixo, você tem certeza, por exemplo, que o problema não está aqui, que o problema provavelmente está no fusível que alimenta aquele farol e o fusível do 56B de algum dos dois fios amarelos, ou um fio desencaixado e assim por diante. Esses 3 fios eu já posso adiantar para vocês que é a seta, o pisca, o indicador se você está entrando para a esquerda ou para a direita. E é tão interessante quanto o dos faróis. Então, para esse vídeo a gente vai focar na questão teórica do funcionamento dos faróis, depois na questão prática, na montagem ali, que eu vou mostrar de forma bastante objetiva. Porque caso você esteja fazendo num Fusca, o que importa é o que a gente mostrou até agora. As ligações, você vai seguir o esquema que o Shinvelsky fornece para todo chicotinho, que não é nada diferente do que eu mostrei aqui, mas às vezes o fio vai passar por um lugar ou vai acontecer alguma coisinha um pouco diferente. Bom, a Bianca fica furiosa às vezes, porque eu não combino nada com ela, eu faço as perguntas sem nem falar o que eu vou perguntar. Por isso que ela dá a resposta que ela tem na cabeça, tá? Isso daqui não é nada ensaiado. Então vamos lá. Bianca, eu queria saber o seguinte, vai ter uma lei que certamente quando você tirar sua carta, ela já vai estar implementada, tá? Que é obrigatório nas estradas você andar com os faróis ligados durante o dia. Tá? E é muito mais difícil você saber que eles estão ligados durante o dia, porque à noite você precisa deles, de dia não. De dia é só para uma função de segurança, de sinalização. Tá? Então, se a gente lembrasse, por exemplo, do Palio, ou da linha Fiat, dos Unos que a gente já teve, se você deixa o 56 ativo, olha como eu estou gastando meu português hoje, se você deixa o 56 ativo, ou seja, alimentando o relé o tempo todo, quando você tira a chave do contato, o farol apaga. E isso é muito bom, porque se você deixa a luz da Kombi acesa, desce, arranca a chave e desce correndo e esquece o farol aceso, a bateria pode ir descarregando. Tá? Então, seria legal não você esquecer o farol aceso com a Kombi funcionando, mas seria legal você com a Kombi parada, mas sim seria legal você esquecer o botão acionado com o farol com o comutador de ignição desligado e o farol apagado. Você acha que tem como fazer isso? Acho que sim. Como você faria? Por onde vem a alimentação dos faróis? Qual é a fonte de alimentação dos faróis? 30? 56? Não, ela começa no 30, depois vira o 56 aqui, tá? Mas o que você poderia fazer para no momento que você tirasse a chave da ignição do contato, o farol apagasse, mesmo que a chave tivesse acionada? Teria que ligar no 15. Muito bem. Fácil? Fácil. Então, maravilha. Gostei da resposta. É isso mesmo. Tem que ligar no 15. Então isso explica uma coisa que eu fiz no vídeo da semana passada, mas eu não expliquei para você no momento. Eu sempre comento. Como é que você sabe quais são os 3 fios que saem do comutador? O vermelho grosso é o 30. O preto grosso é o 50, é o do solenoide, do automático da partida. E o preto fino é o 15, tá? Que vai ligado na caixa de fusíveis do Fusca. Tá? Aqui eu coloquei um preto grosso no 50 e um preto grosso no 15. Tá? E o objetivo disso qual é? É garantir todo o suprimento de corrente elétrica para o 15, que não foi originalmente o chicote projetado para receber, para drenar, vamos dizer assim, toda a corrente que vai passar pelos faróis. Ou seja, a gente vai dar um tremendo de um alívio para o 30 e vai sobrecarregar o 15. O 30 é a mesma coisa que o 15, só passa pelo comutador. Então o que a gente vai sobrecarregar? Talvez o comutador, essa peça aqui, seja da Kombi ou seja de um Fusca, e quase que com certeza o fio 15, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um fio mais grosso. É a mesma coisa, você tem uma torneira na cozinha e você quer ter uma outra torneira do lado. O ideal é você puxar mais um cano desde a caixa d'água para você ter a máxima pressão e a máxima vazão nas duas. Se você faz um Y ali ou um T que seja, dividindo para as duas,
o volume de água está restrito pelo diâmetro do cano que está descendo da caixa d'água. Você não vai conseguir fazer milagre. Na eletricidade é a mesma coisa. Então, por conta disso, o que eu fiz no Rastrello Style? Eu coloquei um fio mais grosso aqui. Qual é a minha ideia? Não sobrecarregar, não criar uma restrição, não criar uma resistência a partir do comutador de ignição. Onde pode existir um ponto fraco, talvez o contato elétrico aqui dentro. Duvido que seja um ponto fraco, porque isso daqui é superdimensionado. Qual outra alternativa? Não, eu não quero mexer nisso daqui, não quero colocar isso. Uma outra alternativa, e ela é muito viável também, você vai usar o sinal 15, você vai pegar o 15 direto daqui da caixa de fusíveis, vai ligar num relé universal, e esse relé universal, ele vai interromper, por exemplo, o teu 30, que está vindo desde a bateria. Tá? Isso é uma possibilidade de ser feito. Qual é o risco aqui? Qual a desvantagem? Cada vez que você acrescenta um componente, cada vez que você acrescenta uma peça, é uma peça a mais para poder dar problema. Então aqui, o maior risco que a gente tem é disso aqui em algum momento superaquecer e dar um mau contato para você. O que você faz? Você pode pegar um arame, literalmente, e curto-circuitar aqui para você conseguir voltar para casa. Ou você pode soltar o fio e curto-circuitar ele direto no 30 que está chegando aqui. É uma forma de você conseguir garantir que você não vai depender só disso. Põe um grampo aqui, alguma coisa assim. No caso de você estar usando um relé, ainda que você não altere o 15, o diâmetro do 15, se o relé der algum problema, ou der algum mau contato, ou escapar algum fio, talvez você demore um pouquinho mais para solucionar. Então essa é a modificação simples, que eu acho que é possível a gente fazer, não somente na sua Kombi, mas nos outros dois Fusquinhas também. E aí a gente passa a andar com o botão acionado até o 56, ó. Primeiro 58, depois 56. Anda com ele assim o tempo todo, tá? Só no momento da partida, claro, você vai ter um pouco mais de exigência aí da bateria, porque os faróis vão tentar ficar acesos, mas isso daí é um custo para você evitar esquecer o farol e tomar uma multa. Mas se a parte elétrica estiver em ordem, isso daí não representa nenhum problema. Muito bem, gostei da tua observação. É exatamente isso. O 15 vai no lugar do 30 e é isso que a gente vai fazer na tua Kombi. Então agora que a gente vai fazer tudo isso que a gente apresentou na teoria de uma forma mais dinâmica, mais rápida, eu vou mostrar na prática ali na Kombi. Para transformar a teoria que a gente acabou de apresentar na prática, o que eu vou fazer, o que a gente precisa fazer para deixar os faróis em pleno funcionamento? Eu preciso instalar dois chicotes, basicamente. O primeiro é esse, que é o chicote que no manual é chamado de chicote B, o chicote frontal, que ele vai desde da cúpula do farol do lado direito, tá? Sinaleira, aqui tem a luz do pisca, tá? Do outro farol, e aqui vai para a caixa de fusíveis. Esse é o primeiro chicote que eu vou ter que instalar e passar. O outro chicote é só praticamente fazer a ligação, que é o chicote do relé dos faróis. Além disso, o relé dos faróis, o interruptor das luzes dos faróis e a caixa de fusíveis. Eu acredito que tudo que a gente podia falar da caixa de fusíveis, todos os pinos a gente já acabou detalhando para vocês. A mesma coisa para esse chicote. Pô, Tonela, você deu tanta atenção para esse chicote, você não falou nada desse. Eu falei o que era o mais importante, que ele traz o 30 desde a bateria até aqui e que ele leva o 50, que é o automático de partida, por aqui. O restante desses fios, como vocês podem deduzir pelo tamanho da caixa de fusíveis, são indicadores de pressão do óleo, de carga do alternador, que vai o sinal 58 lá para a traseira das lanternas e assim por diante. Então, na verdade, tirando o 30 e o 50, o restante são só sinais que acabam voltando lá para a traseira na forma de luz, que vai ser ligado na lâmpada da mesma forma que aqui, ou então sinais vitais, vamos dizer, do motor, a pressão de óleo e o alternador. Então aqui eu vou fazer a gente se despede da visão da caixa de fusíveis. Eu vou montar ela agora na posição definitiva e vou passar
o chicote B. Bom, o chicote frontal, eu estou passando ele aqui pela parte de cima da cabine da Kombi. Francamente eu não me lembro por onde passava o original, eu acho que ele era bem mais curto e ele passava aqui por baixo. Esse daqui me parece que propositalmente ele é feito maior para ser passado de uma forma mais organizada, o que é muito bom. Então aqui a gente tem a luz do farol aqui do lado esquerdo, ali do lado direito, e aqui a gente tem o chicotinho que vai para o indicador do painel, as luzes do painel, e aqui a gente tem toda a parte relacionada aos faróis. Então ela tem que ficar exatamente nessa posição aqui da caixa de fusíveis. Eu acho que a ligação ali a Bianca depois mostra de uma forma mais objetiva. O principal ponto que eu considero da instalação desse chicote é que essa parte do chicote precisa passar nesse furinho aqui, tá? E ela não passa, naturalmente. Então o que a gente precisa fazer aqui? Desmontar todos os conectores. E eles mandam tudo montado dessa forma para dar um acabamento para a peça. Ainda que eu acho que se a pessoa está montando na própria casa, ela vai ter que fazer exatamente o que eu vou fazer. É obrigatório, tanto para quem está fazendo em casa, para manter a qualidade das conexões, quando no caso de você pedir para alguém instalar. Porque não faz sentido você comprar um chicote com essa qualidade, o cara chegar aqui na hora de instalar e falar, como é que eu vou passar aqui? Já sei, meter a tesoura aqui, meter o alicate, cortar e emendar com um monte de fita isolante aqui dentro do zóio da combinha, só porque você não está vendo, você só vai ver o farol acendendo. Então, já que está trocando o chicote, já que está instalando o chicote a partir do zero, é porque você quer o melhor, você não quer um remendo no teu chicote. Então o que a gente vai fazer aqui é desmontar os conectores aqui do suporte, tá? Ele tem uma pequena travinha aqui de latão, é uma questão de jeito. Eu estou na verdade com a mão errada aqui, mas é só empurrar a travinha e puxar com a outra mão que ele sai dessa forma. Parou, né? Prontinho, agora que está tudo desmontado, fica fácil você passar um fio por vez e ir puxando pelo lado de lá. Prontinho, só para provar que passa sim, sem que você tenha que cortar o fio, ó. E ele passa na medida perfeita do furinho, é só você ter paciência. E eu acho que não é toda semana que você vai ter que fazer essa operação aí. E então vale a pena você desmontar, perder 5 minutinhos com o teu ajudante para fazer essa passagem. Agora é só montar os fios na mesma ordem que eles estavam. Tonela, não anotei, nem eu, então é só você ir do outro lado que está montado ainda e montar igual e depois fazer a mesma coisa do lado de lá. A instalação física do chicote já foi feita, foi passado aqui nas cúpulas dos faróis e agora basta que a gente faça as ligações do chicote lá dentro na caixa de fusíveis. Bom, eu estou com a parte do chicote que vem aqui na caixa de fusíveis na minha mão. A maior parte das ligações vão ser feitas aqui na parte de baixo, então é conveniente que ele fique mais ou menos nessa posição, não fixei ainda. Isso daqui são as luzes do painel, ou seja, esse braço do chicote ele vai ter que subir para cá. Aqui a gente tem o terra, e eu gostaria de prender o terra junto do motor do limpador de para-brisas. Tá, aqui está o relé do pisca, que isso vai ser tema do vídeo da semana que vem, provavelmente. Tá, e este daqui também vai para o painel, ou seja, está todo mundo chegando na posição certa, no comprimento certo dos fios. Ai, Tonela, tem muito fio. Não entre em pânico, tá? Lembra do que a gente falou no começo do vídeo, cada fio tem a sua função e a gente vai começar a fazer a ligação. O que é isso aqui mesmo, Bianca? O farol? Qual deles? Baixo. Baixo. E esse daqui? Qual? Os dois brancos. É o farol alto? É o farol alto. Você sabe por que tem esse fiozinho azul? Não. Não?
Então tá, esse fiozinho azul é porque ele poderia estar ligado aqui também. É porque quando você aciona o farol alto, você tem uma luzinha azul que acende aqui no instrumento, tá? Que provavelmente é essa daqui, tá? Provavelmente é esse fiozinho que saiu daqui, ele chega aqui para te avisar que a tua luz, você está usando o farol alto. Corrigido, Bianca, esse daqui é o que vem lá da traseira do carro, é esse daqui, ó, é esse daqui, esse azulzinho aqui. Então porque ele deriva aqui do chicote B e ele vai direto para lá. Vamos lá, Bianca, da direita para a esquerda, esse daqui é o 30. Esse? 15. Tá, então eu não vou exigir demais. Esse daqui é o farol alto, saída do farol alto pós-fusível, tá? Eu vou ligar esse daqui aqui. Não é fácil da gente visualizar a ligação, mas também não é uma ligação que você vai ficar mexendo o tempo todo. E aqui é o outro farol alto. Tá no chicote original, e vejam bem, isso não é um problema, não vai te impedir em nada. O chicote original normalmente ele vem com o branco, ele tem uma listrinha preta, se eu não me engano, quando ele é do lado direito, tá? E a mesma coisa pro amarelo e assim por diante. Aqui, se você está preocupado em manter esse tipo de padronização, que eu acho que não é necessária, tá? Porque esse é o esquerdo, esse é o direito, isso também não vai mudar muita coisa. Basta você fazer o teste tirando o fusível, vendo se acende o que você quer, senão você depois, com tudo funcionando, você vem aqui e troca. Então aqui, farol, aqui já foi o alto, aqui vai vir o baixo. Bom, Bianca, a gente já está com tudo na mão. Esses dois aqui, sinaleira, tá? Então a gente vai ligar eles aqui. Bom, eu já conectei aqui a lanterna ou sinaleira, os dois, só que isso daqui é do chicote dianteiro. Ou seja, irão acender as lampadinhas daqui, tá? Uma daqui e a outra dali. E na traseira a gente vai precisar acender as duas luzes quando a gente estiver andando no escuro. Então esses dois fios da mesma cor, eles precisam ser conectados juntos. O problema, essa caixa de fusível, ela não tem um segundo encaixe aqui para a sinaleira. Então agora a gente vai ter que olhar lá na caixinha no saquinho que eles mandaram de acessórios para ver se a gente encontra alguma coisa onde a gente possa fazer uma adaptação. Bom, o saquinho de primeiros socorros aqui veio muito conector, e o que eu vou fazer é pegar um fêmea igual esse daqui e vou fazer uma adaptação mais ou menos assim, uma derivação, um Y, se você prefere, para que a gente consiga ligar os dois conectores, o da sinaleira dianteira e o da sinaleira traseira. Então basta soldar de forma que você consiga a conexão que você pretende, igual o que eu fiz aqui. Se você não se sente confortável em fazer uma conexão muito sólida, você pode usar um pedacinho de fio para cada um, mas o importante é que sempre seja soldado. E no final ele termina encapadinho com termorretrátil dessa forma. Então, com uma conexão dessa, você duplica o número de terminais que você tem aí para fazer a ligação que você precisa. Muito bem, 56A OF aqui, os dois, 56B, mais conhecido como farol baixo, e o 58, que é a lanterna. Tá, então aqui já está tudo conectado. O que está faltando aqui? Está faltando a gente enviar a alimentação por aqui, que aqui vai ser através do relé do farol, vai ser ele alternando o sinal 56. E aqui por outro lado é o 58 que vem direto da chave das luzes. Esse daqui eu não vou nem pegar esquema elétrico, que não dá nem coragem, né? Caixa de fusíveis. Aqui. Então a gente vai ter nesse ponto o 56B, aqui o 56AOF e aqui o 58. Isso aqui vai ligado tudo por cima da caixa de fusíveis. Aqui a gente tem a chave de luz, tá? Que são só 3 terminais. E aqui a gente vai para o relé
para o relé dos faróis, relé de alta e relé de baixa. Então aqui os fios vêm perfeitamente marcados e aqui a gente tem a sorte do relézinho também ter todas as inscrições, tá? 56, aqui o 56 é o que vai selecionar o farol alto ou o farol baixo. Na verdade ele vai alimentar esses dois. Aqui eu estou colocando o 30 e aqui eu estou colocando o 56A. Eu vou fazer uma coisa por minha própria conta, eu vou colocar as capinhas aqui. Provavelmente ele não coloca capinhas porque no caso dos eletricistas, provavelmente eles usam um método de diagnóstico que eles precisam do terminal exposto. Aqui o 30, a inscrição vem na própria chave aqui, tá? Pelo menos na minha, tá tudo muito bem marcado. Aqui o 58, ou mais conhecido como a lanterna ou sinaleira, e aqui é a saída de luz 56. Tá? Então veja bem que existem infinitas formas de você nunca se perder. Tem a marcação aqui, tem a indicação pela cor dos fios. Então você só vai se perder se você estiver muito distraído mesmo. Aqui eu já vou fixar o relé no suporte dele. Bom, agora eu preciso ligar esses 4 fios. Mais do que isso, eu preciso ligar eles na posição correta. Então o primeiro é o 30, mas que a gente vai fazer uma coisa diferente. Então eu vou ligar ele no 15 e mais, eu vou ligar ele no 15 antes do fusível. Então ele vai vir aqui por trás, dessa forma, e eu vou ligar ele aqui onde a Bianca infelizmente não tem acesso para mostrar, ou talvez até tenha depois se ela vier aqui por baixo, tá? Mas eu acho que mais importante do que esse, que a gente já assumiu a gambiarra, vai ser a ligação desses aqui. Então o F ou 56A a gente vai ligar nesse terminal aqui, tá? Ele está escondido aqui por trás. Então o bacana do chicote Shinvelsky, várias vezes eu estava andando com a Kombi, com a Bianca, a gente passava num buraco e parece que estavam tirando foto da gente, porque apareciam vários flashes aqui de noite. E não era nada disso, é porque isso daqui dava uma encostadinha, porque eles não tinham essas capinhas. Então vinha aquele clarão, acabava ficando sem algum fusível, tá? Felizmente nunca aconteceu nada além disso. E aí depois, no outro dia de manhã, eu tinha que chegar em casa e acertar. Então aqui está o 56A, esse aqui é o 56B, tá? Que eu vou ligar ele aqui. Prontinho, já liguei o 58 depois de apanhar um pouco, porque o acesso aqui é bastante apertado e como os terminais são novos, ele fica bem fixo ali. Aqui está a chave de luzes, a gente não vai montar ela na posição. E o que está faltando agora? Bom, eu vou montar um terra, tá? Eu preciso deixar bastante claro que isso, na minha opinião pessoal, o pessoal o Paulo Shinvelsky, ele não divulga isso, ele não anuncia, mas eu acho que isso daí deveria ser o primeiro e o maior diferencial do chicote Shinvelsky, é que os caras aterram tudo, como se a Kombi fosse feita de fibra. Ou talvez ele tenha mandado esse daqui vendo que a gente estava fazendo a funilaria, imaginando que ela ia virar uma coxinha de massa, mas não, ela ainda tem contato. Claro que não, né? Claro que isso daqui é um diferencial aí de qualidade do pessoal lá. E a grande vantagem disso é que você não depende dos pequenos aterramentos que você faz. Então qualquer problema de aterramento, basta você vir aqui no aterramento rainha e ver se está tudo em ordem. Mas na verdade vai estar, porque como é um aterramento grande, um terminal grande, você vai acabar escolhendo um ponto muito bom para fazer a conexão. E o meu vai ser aqui junto da máquina do limpador, que eu já comentei, apesar da máquina ainda não tá aí, mas eu vou colocar um parafuso provisório. Bom, montei o aterramento provisoriamente e eu acho que seria bem bacana a gente finalizar esse vídeo para deixar bastante claro fazendo um teste. Então, para fazer um teste, o que a gente vai precisar, além disso, eu estou com a chave dos faróis aqui, a gente vai colocar os faróis na combinha
E também aqui a gente vai precisar colocar alguns fusíveis. Precisa colocar todos? Não. Então vamos lá. A gente precisa do fusível 30, Bianca? Precisa. Por quê? Porque é o principal. Sim, mas a gente está pegando do pré-fusível e não, a gente não vai ligar nada com ele. É importante que o 30 esteja ativo aqui, mas a gente não vai usar, tá? A gente vai precisar do 15? Não. Não. Tá? Ainda que a gente tenha trocado a alimentação dos faróis do 30 para o 15, esse 15 ele vai chegar antes do fusível, então a gente não precisa. Mas a gente vai precisar de uma coisa que não está aqui, que é o comutador de ignição, mais conhecido como a chave. Bom, a intenção aqui é fazer um vídeo, tá, para esclarecer. Depois que a gente finalizar o vídeo, o que vai acontecer? Eu vou fixar isso daqui na coluna de direção, eu vou fixar a chave dos faróis na posição do painel e assim por diante. Mas o que eu quero fazer aqui, mais do que mostrar como é bonita, é que isso daí a gente vai poder mostrar ostensivamente todas as semanas. O que eu quero mostrar é como você pode fazer um diagnóstico, como você pode atuar de forma consciente. Vejam que a gente está aqui no fundo do quintal da minha casa. Eu praticamente usei o multímetro uma ou duas vezes. O multímetro é uma coisa que você vai pagar 15 reais aí, um multímetro simplesinho. E fora isso, a única coisa que você tem que usar, que é indispensável, é o cérebro, tá? Então muitas vezes isso pode acabar sendo um desafio, mas eu tenho certeza que para você que está assistindo nossos vídeos, não vai ser um desafio. Então eu vou ligar. Agora vamos lá, Bianca, nova pergunta para você. Esse daqui é o vermelho grosso, ele é o 30. Eu vou precisar dele? Pra quê? Para testar os faróis? Vai. Vou. Então eu vou deixar esse fio aqui, porque ele vai ligado exatamente aqui, tá certo? Esse outro aqui é o 50, ó, que é para dar a partida no carro. Ele vai lá para trás do carro. Vou precisar dele? Vai? Não. Não, porque a gente não vai ligar o carro. Então eu não preciso ligar esse fio. Ele vai funcionar numa boa. E eu preciso do 15? Precisa. Esse eu preciso, tá? Então esse daqui, mais do que qualquer outro, a gente vai ligar ele aqui. Afinal, é onde já tá ligado vamos dizer, o 30 falso aí, o 30 que tá vindo até aqui e o 30 que tá vindo até aqui. Ele tá ligado aqui no 15 e não no 30. Então a gente não precisa desse fusível, a gente não precisa desse. A gente precisa desse dos faróis, se a gente quiser testar os faróis? Sim. E esses dois? É do farol? É do farol. Também. Também. E da sinaleira também? Também. Tá, a gente vai testar com um detalhe. A gente vai testar só a frente, tá? Então para fazer o teste só da frente, ainda que eu tenha montado os conectores, eu só não liguei esses dois aqui que são os da traseira. Por quê? Porque eu nem sei como é que tá lá. Pode de repente estar tudo em curto e pegar fogo na Kombi na hora que eu for fazer alguma coisa. Então vou colocar os fusíveis para a gente fazer o teste. Então eu vou usar 6 fusíveis, tá? E também a gente precisa montar os faróis. Bom, agora para descobrir o valor que a Volkswagen indicava para os fusíveis, a gente precisa consultar o manual do proprietário. Infelizmente essa Kombi já está bastante sambada na feira, algumas décadas sambando pesado na feira, e é claro que ela não tem um manual. Mas eu tenho um Fusquinha amigo aqui, o nosso Fusquinha vermelho, e ele vai ser o doador do manual, uma vez que a parte elétrica é original. Então agora, pirem Zé Frizinhos, porque isso daqui não é aqueles manual comprados para simplesmente ter o carro parecer que ele foi bem cuidado por toda a vida. Sim, esse daqui acompanha o meu carro desde zero. Então na página 42 do manual do Fusquinha vermelho, a gente tem a caixa de fusíveis desenhada, ainda que ela esteja numa posição inversa à posição da Kombinha, mas é exatamente a mesma caixa de fusíveis e exatamente a mesma configuração. Então a gente percebe aqui, por exemplo, o Borne F, Borne 58, que é a alimentação da sinaleira, todo aqui por cima, e aqui é para onde sai. Então aqui sai para frente, para traseira, para frente, para traseira. Aqui está mais ou menos a emenda que a gente fez. Não tem o valor dos fusíveis aqui, e a gente vai vir aqui e vai perceber que os fusíveis são sempre de 8 amperes. Então um fusível de 8 amperes ele é suficiente para a parte elétrica original do Fusca, que não usa essas lâmpadas
de alta potência que a gente usa, mas mesmo com elas, de acordo com a lei de Ohm, é possível a gente usar, porque a gente vai estar com 55 watts, se a gente calcular aí com 12 volts, sendo que na verdade são 14 volts com a combinha funcionando, a gente vai ter aí um pouquinho menos do que 5 amperes. Então o fusível ele tem uma tolerância de 60% maior. Tá, existe aí uma tendência às vezes da pessoa colocar um fusível maior, então vai de um de 8, se colocar um de 15 ou alguma coisa assim, a questão não é tão crítica. Mesmo porque se você encostar até mesmo um fusível de 30, ele abre o bico na hora, tá? Não dá tempo nem de esquentar os fios. O importante é você ter os fusíveis no lugar. Então a gente vai montar 6 fusíveis para poder fazer o teste. Ó, isso aqui que eu tô fazendo é coisa de psicopata, tá? Quando você tenta colocar tudo viradinho assim pra frente, é coisa de maníaco. Mas na verdade, fica mais fácil quando você tem um problema na parte elétrica e bate o olho e você já vê se ele tá aberto ou não. Então pelo menos é a justificativa que eu uso. Bom, a gente já tinha passado o chicotinho. Se a gente quer fazer um teste, a gente precisa montar o farol. Tá? E aqui vem o grande diferencial do chicote. Esse parafusinho que está aqui, que foi inclusive pintado junto, vem aqui, Bianca. Isso daqui era o aterramento do farol. Então pode mostrar aqui. Bom, já vou apresentar aqui o farol da combinha, o olho novo com a lente nova da Bosch. Tem algumas unidades, eu acho, espero que sim, ainda lá no Fuscanet. É só dar uma olhadinha lá. Eu vou conversar com o Rodolfo antes de sair o vídeo. Se tiver, eu vou colocar o link aí em destaque. Aqui eu aproveitei a mesma carcaça, aplicamos o cinza Zé Frizinho, tá? Foi só um banho mesmo, sem muito luxo, porque eu não queria trocar essa peça, porque a gente é tudo rastrelo. Aqui eu coloquei um refletor novo, é um refletor aí, não se compara, vamos dizer assim, ao novo, ao original, mas ele atende muito bem aí a proposta dele, tá? Mesmo porque não adianta você querer usar um refletor original se ele tiver oxidado, ou ficar achando que você vai fazer algum milagre aí para recuperar. Então, qual é não vou dizer o problema, mas qual é a dificuldade que eu estou encontrando aqui? O soquete aqui ele vai engatar perfeitamente na lâmpada, mas aqui a parte elétrica da Kombi ou do Fusca, ela era muito mais precária, que eram só 2 fiozinhos desencapados que a gente prende com essas molinhas. Então aqui você tem que tomar uma decisão, e a gente vai ter que fazer, infelizmente. Eu vou tirar os conectores e descascar os fiozinhos. Ponto positivo, e esse não tem nem o que questionar em relação ao chicote original. Por isso que eu falo, por mais que exista aí uma pretensa qualidade quando uma coisa é original, antes da qualidade existe uma questão de custo, tá? Principalmente que a gente está falando de um Fusca, não está falando de um Porsche, de uma Ferrari. Então o custo tinha que ser baixo, era o carro mais barato quando era fabricado. Então esse parafusinho era onde ia preso terra. E o Paulo, não, ele passou. Aqui a gente está vendo um monte de fio que foi tudo passado aí para dar o aterramento tanto da lâmpada, dos 2 filamentos, farol alto, farol baixo e da sinaleira. Então a gente tem um monte de sinal de terra vindo de um ponto muito mais sólido do que aqui. Que aqui eventualmente você pode ter um contato, você pode ter uma restrição e não vai funcionar legal. Então a gente vai descascar esses fiozinhos, vamos fazer a pequena modificação para que a gente possa montar o farol finalmente. Para acender essa lampadinha você tem que ter o 58 chegando nela e o terra. O terra ele vem pelo refletor, tá? E o refletor eletricamente ele é solidário a esse soquete aqui. Então a gente tem que tomar o cuidado de ligar o terra nesse ponto, tá? Porque ele tá pegando toda a carcaça aqui do soquete, e ligar o 58 nesse ponto aqui. E é o que eu vou fazer.
Então o Terra era o marrom, ainda continua sendo, só que sem o conector. Tá? É só apertar e prender. E o 58 é o cinza. Aqui não tem segredo. É só encaixar o conector na lâmpada. Então agora a gente não tem nenhum fio pendurado aqui para representar o aterramento do conjunto. E a Bianca vai vir desse lado aqui para mostrar esse momento especial. Tá ficando bom, Bianca? Tá ficando ótimo. Bom, tá montadinho, Bianca. Vamos agora fazer o teste funcional. Pronto, Bianca. Farol tá no lugar. Fusíveis montados. Toda a parte que interessa pra gente, pro vídeo de hoje, já tá montada. E agora a gente vai fazer o teste. A gente vai fazer o teste sem bateria. No lugar da bateria, a gente vai usar o carregador Montel. E tem muitas vantagens. Primeiro, a gente não vai energizar nada fora a região que interessa para a gente testar. O sistema de teste e de diagnóstico que eu estou fazendo é muito comum para quem mexe com eletrônica. Você isola uma parte do circuito, consegue alimentar só um determinado módulo, só uma determinada parte da placa. Você consegue, as próprias placas, muitas vezes, elas já são configuradas para você conseguir eliminar algumas alimentações ou modificar a tensão de alimentação. Então o que eu estou fazendo aqui, ainda que possa parecer uma novidade, não é uma coisa do cotidiano aí de quem faz reparos em eletrônica. Então o que eu vou fazer? Aqui a gente tem o 30 chegando, todo violento, desde lá de trás da bateria, que está ausente, ela não chegou para trabalhar. Então aqui, esse vermelho aqui, que eu já deixei desligado e foi proposital, esse vermelho ele vai vir ligado aqui, exatamente aqui no 30 também. Então, no momento que a gente virar a chave de ignição, a gente vai ter energia no 15, que se tudo correr bem, ela vai alimentar o relé dos faróis e a gente pode ser que consiga fazer funcionar os faróis. Vamos ver, Bianca? Vamos. Bom, então eu estou com o comutador da partida aqui, vou ligar o positivo do carregador Montel no 30, tá? Ainda que ele esteja desligado do restante do chicote, e o negativo eu ligo em qualquer ponto de terra, qualquer, tá? Para garantir um bom aterramento eu liguei ele justamente ali naquele parafuso dos aterramentos, que logo mais vai sair para receber o motor do limpador. Então, teoricamente a gente tem 12 volts aqui. Teoricamente não, a gente tem por conta do carregador. E agora eu vou girar a chave e eu quero garantir que esteja chegando 12 volts exatamente aqui. Então antes de girar, vamos colocar o multímetro, Bianca? Bom, a Bianca está mostrando o multímetro, coloquei na escala de volts, porque afinal é o que a gente está medindo. Ponta de prova preta, negativa aqui no terra, a positiva eu vou ligar aqui. A Bianca ficou confusa porque eu estava ligando aqui, na verdade aqui é o mesmo ponto, exatamente o mesmo ponto que o 15, pré-fusível. Aqui é o 15 pré-fusível e aqui é o 15 pós-fusível. Aqui sem o fusível nunca vai ter nada, tá? Então se tudo correr bem, a gente vai ter que ter 12 volts aqui. Mostra ali, Bianca. Não tem nada. Por quê? Porque eu vou girar a chave no contato aqui agora. Mostra aqui eu girando a chave, Bianca. E aí você já volta ali no multímetro. Vou girar a chave não para dar partida, simplesmente para, como se fosse fazer o painel acender. Pode mostrar ali, Bianca, o multímetro. Olha lá, então a gente está com 12 volts aqui. Certamente chegou 12 volts se a gente ligou certo, claro, mas eu tenho certeza que sim. Chegou 12 volts no relé dos faróis e na chave dos faróis. Então agora eu vou pedir para a Bianca, ela vai lá na frente da Kombi e eu vou puxar o interruptor dos faróis na primeira posição. Vai lá, Bianca. Bianca, tá pronta aí?
Uhum. Então tá, eu vou puxar para acender fraquinho, para acender o 58. Que rufem os tambores. Acendeu? Acendeu. Os dois? Os dois. Maravilha. Agora então, eu vou puxar para que a gente mande o sinal 15 para o 56. Vamos lá, Bianca. Me avisa se acender os dois. E se não acender também, claro. Vou puxar. Acendeu. Acendeu? Os dois. Os dois? Maravilha. Olha, puxei completamente, tá? Por isso que o farol acendeu, felizmente acendeu, o que significa que toda a instalação está bem feita. Esse zumbidinho vem do carregador da Montel, porque o consumo de corrente está sendo elevado, tá? O que é natural. E agora eu queria fazer um teste, Bianca. Eu fui lá ver o farol aceso, percebi, tive a impressão que ele tá o farol alto aceso e eu acabei ficando triste, porque eu lembrei que a gente esqueceu de incluir a chave de seta, porque ela tem justamente o lampejador que vai fazer o farol alto piscar ou ele alternar, ele como tá de alto para baixo. Então na verdade todo o comando do relé dos faróis, depois que você alimentou ele através do interruptor, tá aqui. E a gente esqueceu de ligar isso, Bianca. Então faltou a gente mostrar se está chaveando. Bianca, vamos montar a chave de seta rapidinho? Vamos mostrar a chave de seta semana que vem, papai. Você não vai usar sua principal ferramenta? Vamos. O bacana quando a gente vai usar a nossa principal ferramenta, que é uma ferramenta que todo mundo recebe de graça no momento do nascimento, e o uso acaba sendo opcional, infelizmente nem todas as pessoas acabam usando, é o cérebro. Então, no lugar de instalar a chave de seta simplesmente para fazer a mudança, como está do farol alto para o farol baixo, é melhor que a gente entenda como funciona o terminal S. O terminal S é justamente do chaveamento e ele recebe um pulso negativo, tá? Ele vai receber um pequeno pulso negativo através desse fio aqui. Ele vai receber um pulso negativo através desse fio. O que é um pulso negativo, Tonela? Cada vez que você faz isso, acionando a alavanca, você curto-circuita esse terminal com o terra. Ou seja, se você usar a sua principal ferramenta, você não precisa montar isso daqui e você também não precisa, num caso de um diagnóstico, trocar isso daqui para ver se o problema é no relé ou é na chave de seta. É muito mais fácil você entender o tipo de funcionamento o pulso que a chave está te mandando, no caso aqui é um pulso negativo, e fazer funcionar. Tonela, que bacana! Mais uma vez, nenhuma novidade aqui, isso daqui é uma rotina básica de uma pessoa que trabalha com eletrônica. Bom, eu peguei essa ponta de prova de um multímetro, liguei ela ali no ninho dos terras, tá? E qualquer lugar que eu encoste isso daqui, eu estou encostando no sinal de terra, ou seja, eu não afeto nada, porque toda a combinha é aterrada. Agora, se eu encostar aqui, provavelmente o carregador Montel vai desarmar, ó. Não pode fazer isso, tá? Eu que sou teimoso. Mas o pessoal da Montel falou que ele desarma, mas eu tenho dó, eu gosto muito disso, eu não posso maltratar ele nunca, nem para fazer um teste. Aqui, então eu vou aterrar o sinal S, só dá um pulso, da mesma forma quando você aciona ali o lampejador. E daqui de dentro, o que a gente tem que ouvir? Um barulho do relé atracando ou mudando. Vamos ver se isso acontece. Aconteceu, ó. Até o barulhinho ali muda. Ou seja, a gente com esse teste, se você só soltar o S e aterrar ali, você consegue testar o teu relé dos faróis. Você não precisa comprar outro ou pedir um outro emprestado, ter todo o trabalho de trocar para saber se é o relé ou não. É só você fazer esse teste. Fazendo esse teste, você já garante ali, assumindo que todas as conexões ali estão em perfeito estado, se é o relé que está com problema, ou se de repente é a chave de seta, ou se de repente é o fio que vai da chave de seta para o relé. Então agora eu vou pedir para a Bianca ir lá fora, só para ela confirmar visualmente
se está funcionando. Bianca, compartilhe a sua visão com as pessoas que estão vendo o vídeo, por favor. Pode ir? Pode. Daqui eu consigo ver o reflexo na Bianca. Eu suponho que aqui esteja o farol baixo e aqui esteja o alto. O baixo e o alto, o baixo e o alto. Então, Bianca, perfeito, eu acredito que está funcionando. Prontinho, Bianca, gostou? Gostei. Você acha que a gente pode se classificar como muito perigosos? Acho que não. Não era tão difícil quanto eu pensava. Você entendeu então como funciona? Entendi. Eu também concordo que não é nenhum bicho de 7 cabeças, ainda que seja um pouco trabalhoso no começo, a gente tem algumas restrições em relação à eletricidade, mas no fundo acaba ficando fácil. Bom, então a gente finaliza a parte dos faróis agora, tá certo, Bianca? Não. Por quê? Olha pro seu lado. Bom, a gente tem um ciclope para instalar e o ciclope a gente vai deixar para semana que vem, mesmo porque a gente vai precisar pintar, a gente vai precisar dar todo o acabamento necessário nele. E eu gostaria que vocês deixassem nos comentários, já que vocês estão quase que experts na questão da ligação dos fios dos faróis, como a Bianca pode ligar o ciclope. Eu gostaria que alguém desse alguma receita aí. Onde, em que terminal, em que polo e de que forma que a gente pode ligar esse belo ciclopezinho a semana que vem. Eu vou dar uma olhada nos comentários aí e a gente vai votar no que tiver a melhor explicação. Você não vale, tá, Paulo Fernando? Você tá fora dessas competições porque eu sei que você é faixa preta no negócio. Bom, semana que vem então a gente monta assim o ciclope, o pessoal vai ajudar a gente a ter ideias de como puxar os fios. Eu vou dedicar o vídeo da semana que vem também para a questão justamente da chave de setas, porque tem o relé do pisca, tá? Que num primeiro momento ele pode apresentar defeitos que podem te deixar doido, mas não é nada de 7 cabeças, também não tem nenhum segredo na parte do pisca. A gente vai fazer alguma coisa no vídeo parecido com o que a gente fez hoje aí e a gente vai desmistificar mais um pedaço aí da parte elétrica. Não sei se a gente acaba semana que vem, eu gostaria de acabar porque a gente tá doido para ver essa combinha funcionando. Mas por outro lado a gente não pode perder a oportunidade aí, já que a gente está com ela anestesiada, de desmembrar praticamente todas as conexões, todos os fios, para quem estiver assistindo não ter dificuldade nas ligações. Então muito obrigado a todos vocês que assistem os nossos vídeos. Eu imagino que esse daqui deve ter ficado um pouco longo. Tá? Agradeço ao pessoal da Chinvelski Chicotes Elétricos aí por disponibilizar, não só disponibilizar o chicote, mas disponibilizar um produto com tanta qualidade que simplesmente basta você visualizar, fazer a comparação entre o original, eu não estou falando da idade, o acabamento das conexões, o capricho com que esse daqui é montado para você fazer a sua escolha. E a gente vai manter a semana que vem aí mais detalhes a respeito. Eu não sei se eu já comentei, mas eu reforço aí que todos os produtos aí, todos os produtos do Chinvelski Chicotes Elétricos, eles priorizam a venda pelo Mercado Livre. Se eu conseguir, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Então, muito obrigado a vocês que assistiram os nossos vídeos. Se vocês gostaram, se ajudou, deixem um joinha aí pra gente. E a semana que vem, às 7 horas da noite no domingo, a gente se encontra de novo, basta vocês trazerem a sua ferramenta primeiro. Muito obrigado.